Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as abençoadas lições da nossa doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. O tema de hoje, ele está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Pedi e obtereis. O tema de hoje, ele nos ensina o quanto é importante a nossa conexão com Deus e que essa conexão ela é feita através das nossas orações. Então, sempre que nós pedimos algo ao Pai, obviamente nós esperamos obter aquilo que nós solicitamos, né? E nós conseguimos? Sim, mas sempre de acordo com os nossos merecimentos e as nossas necessidades. Logicamente que nem sempre, né, aquilo que obtemos vem de acordo com aquilo que nós queremos, mas sim de acordo com a vontade do Pai, pois é o Pai que sabe de tudo. Então, Ele sabe tudo que a gente precisa, tudo que a gente merece e tudo que a gente necessita, porque nós somos os seus filhos e Ele é um Pai misericordioso, amoroso e bondoso. Então, conforme nós vamos compreendendo as leis divinas, fica mais fácil nós compreendermos, né, o que a gente recebe, tá? Que realmente vem para nós aquilo que a gente está precisando naquele momento. Então, nós temos que saber pedir e também saber entender aquilo que nós recebemos. Então, por exemplo, né, a gente pede uma oportunidade de aprendizado. Como é que essa oportunidade vem? Através de uma dificuldade, através de um obstáculo. Então, ali nós vamos aprendendo a lidar com essas dificuldades, nós vamos aprendendo. Se nós pedimos paciência, muitas vezes o que nos é dado? Um familiar difícil, um chefe implicante, né? Um trabalho na casa espírita, que também muitas vezes não é fácil, né? O nosso pedido, ele deve ser sempre consciente. E o que é isso, Cláudia? Né? Nós devemos ir até Jesus, porque Jesus já veio e ele está em nós. Por isso que Cristo falou: vinde a mim os aflitos, que eu vos aliviarei. E nesse ponto, nós não podemos esquecer de algo muito importante. Em nenhum momento Jesus falou que ele iria retirar o nosso fardo, que ele iria retirar o nosso jugo, mas sim que o nosso fardo, que o nosso jugo seria mais leve. Pois quando nós caminhamos praticando os ensinamentos do Cristo, quando nós inserimos os conceitos, tá, de Jesus na nossa intimidade, mais leve se tornará o nosso fardo, mais leve se tornará o nosso jugo. E com também oportunidades, né, de vermos outros caminhos, outras soluções, as quais a gente seguindo, nós vamos atingir os nossos objetivos. Porque a gente muitas vezes, a gente fica, né, pensando só naquilo, é como se a gente andasse em círculos. E quando a gente começa a sentir, né, o que Jesus nos trouxe, quando a gente começa a compreender, a entender os ensinamentos, tá, do Cristo, né, parece que tudo se abre e a gente consegue ver outros caminhos, outras oportunidades, que muitas vezes são novos caminhos, novas oportunidades que nos fará chegarmos e atingirmos o nosso objetivo. Todos nós temos a nossa cruz ou as nossas cruzes a carregar. Nós não iremos nos livrar dessa cruz ou dessas cruzes, tá? Mas quando nós realmente conseguirmos sentir Jesus dentro de nós, né, essa cruz ela vai ficar mais suave, mais tranquila de ser levada. Não podemos também nos esquecer, meus amores, que todo pedido ele deve ser feito com fé, né?
E a fé sempre deve estar acompanhada da resignação e da resiliência. Aí, Cláudia, então o que seria a resiliência? A resiliência é um movimento ativo de superação, de aprendizado, de transformação íntima diante das dificuldades. E a resignação é a aceitação pacífica, sem revolta, diante das leis divinas e das dores necessárias. Então, nós devemos ser, resignados, temos que aceitar aquilo que nós pedimos para passar, tá? Porém, resilientes é termos atitudes para ultrapassarmos essas dificuldades, ultrapassarmos esses obstáculos. Então, a fé raciocinada, a resiliência e a resignação. Quando pedimos, nós temos que saber entender o que nos está sendo dado, o que nós estamos recebendo de Deus. Nós pedimos e obteremos o que for melhor para a nossa evolução moral. E tudo ocorre conforme o nosso livre-arbítrio. E é nesse ponto que Deus nos fala, entre aspas, né? Porque Deus não vai chegar e vai falar: olha, Cláudia, você pediu isso, você está recebendo aquilo. Não. Né? Ele nos fala, né? Quando ele ouve o que pedimos. Então, muitas vezes, Deus pode falar assim, né? Sendo um pai, ele vai falar: não, isso eu não vou te dar. Aí a gente vai e pede novamente. Aí ele fala: não, eu não vou te dar isso. Mas a gente insiste. E a gente vai. E a gente pede e o pai falando não. A gente pede e o pai falando não. Então, o nosso pai muito amoroso, né? Ele acaba nos permitindo aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque ele criou o livre-arbítrio. Assim sendo, ele vai respeitar o livre-arbítrio que cada um de nós temos. Então, mesmo que esse livre-arbítrio, Cláudia, sejam escolhas equivocadas, sim, ele nos orienta, mas nós, filhos teimosos, nós vamos lá e pedimos e insistimos. Então, através do nosso livre-arbítrio, nós acabamos muitas vezes fazendo escolhas equivocadas, escolhas erradas, né? Mas por que o Deus, então, em sua finita misericórdia, assim permite? Justamente porque ele é misericordioso. Porque é através desses erros, dessas escolhas equivocadas, desse livre-arbítrio de um modo não correto, que nós vamos aprender a diferença entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, né? E isso é a nossa evolução. Evoluir é aceitar que erramos e não mais cometer o mesmo erro. E isso muitas vezes pode levar muito tempo, a gente não aprende de uma hora para outra. Tanto que quantas e quantas vezes nós já voltamos à Terra. Não é verdade? A gente não faz ideia de qual seria o número dessa nossa reencarnação. Então, nós temos a eternidade para aprender. Obviamente, quanto mais rápido aprendermos, né, quanto mais rápido tivermos, né, o discernimento entre o certo e o errado, mais nós vamos evoluir e menos vamos nos prejudicar, porque a cada escolha errada nós nos prejudicamos, certo? Então a gente fala, né? O que é pedir? Pedir é orar, é falar com Deus de verdade, com o coração aberto. Não é fazer aquelas preces decoradas que, como eu já falei anteriormente, que muitas vezes a gente acaba se perdendo, esquecendo, não sabe aonde, né? Nossa, eu estava fazendo uma oração, acabei parando, não. É conversar com Deus.
é conversar, é colocar para fora tudo que está nos angustiando, tudo que está nos machucando, tudo que está como se fosse nos impedindo de prosseguir. Nós temos que ser abertos, transparentes com o Pai, colocar para fora tudo aquilo que estamos sentindo, que está nos incomodando, né? Aí, então, nós já vimos o que é pedir. Então, pedir é orar, é conversar com Deus. Aí a gente fala, já oramos? Sim, já colocamos para fora aquilo que estava nos incomodando, já pedimos, ok. O que nós vamos fazer então? Nós vamos acalmar o nosso coração, tá? Porque só acalmando o nosso coração que nós vamos conseguir ouvir a divina providência. Porque se nós fazemos as orações e continuarmos ali, ai, mas será que vai? E agora? Nós não fizemos um pedido, nós não oramos, nós ficamos ali, né, complicando mais a situação. Então, pedimos a Deus, não temos fé no Pai, não sabemos que o Pai tudo sabe e que o Pai irá nos ajudar. Então, vamos acalmar o nosso coração. Vamos entregar a nossa vida a Deus, entregar verdadeiramente. Vamos nos tranquilizar, vamos nos serenar para que a gente possa ouvir o que a divina providência irá nos falar, né? Aí vocês vão perguntar, Cláudia, mas como é que Deus nos responde, né? Para sabermos como é que Deus nos responde, nós temos que prestar atenção. Aí vai falar, mas prestar atenção em quê? Então, quando nós fazemos um pedido a Deus, né, que nós já estamos mais tranquilos, mais serenos, mais calmos, nós temos que prestar atenção nas respostas do Pai. Essas respostas, ou essa resposta, ela pode vir através de uma pessoa, né, que vem, que nos fala, que irá nos falar alguma frase ou falar alguma coisa que nós vamos falar, puxa, era isso que eu estava precisando, né? Através das circunstâncias, daquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada terrestre. Vamos prestar atenção em tudo que está à nossa volta, porque isso também, ali, nessas situações, nessas circunstâncias, pode estar a resposta de Deus. Mas, e principalmente, através dos nossos próprios sentimentos. E esses sentimentos, o que seriam? É como se fossem as nossas ideias, que vêm da providência divina, que chegará até o nosso coração. Olha que legal isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? Ai, Cláudia, eu leio tanto, então o espírito é um negócio dele, ele lê. Ah, eu leio esse livro. Tudo bem, perfeito, ótimo, estudar é muito bom, conhecer é importante, mas ele está sentindo Deus. Não adianta nada a gente ler muito se a gente não para e sentir Jesus dentro de nós, sentir Deus dentro de nós. É colocar em prática a teoria. Não adianta nada nós ficarmos só na teoria se nós não colocarmos isso em prática. Então, vamos sentir o que Deus está nos respondendo. Vamos sentir o que Jesus está nos passando, tá? A gente não pode esquecer que espíritos perfeitos, eles não veem Deus. Eles sentem Deus. Então, se nós estamos caminhando para nos tornarmos espíritos perfeitos, então temos que começar a aprender a sentir Deus, a colocar dentro de nós os ensinamentos do Cristo. Caso contrário, nós estaremos olhando, né, para um lugar errado. Muitas vezes, quando nós não prestamos atenção, o caminho está à nossa frente,
Mas a gente coloca como se fosse um cabresto, né? E a gente acaba continuando naquela, né? Batendo na mesma tecla, e aquilo vai, aquilo vai. A gente deixa de ouvir a resposta que nós pedimos a Deus. Ele está nos dando, mas a gente não está ouvindo. Por quê? Porque nós não estamos sentindo Deus dentro de nós. Deus nos dá tudo, tudo no tempo certo. E o tempo certo é o tempo do Pai, não é o nosso. E quando a gente começa a entender, a compreender e a aceitar, tudo fluirá mais tranquilamente. Deus, muitas vezes, nos nossos pedidos, Ele vai falar não. Em outros pedidos, Ele pode falar sim. Agora, em outros pedidos, Ele pode falar agora não. Mais para frente, você receberá o sim. Então, nós temos que compreender o tempo de Deus. Nós temos que entender o que o nosso Pai fala. Do mesmo jeito que nós, desde pequenos, ouvimos o que os nossos pais falam. Isso é certo, isso é errado, não siga por esse caminho, não tenha determinadas amizades, preste atenção no que você está fazendo. Deus é a mesma coisa, Deus é o nosso Pai. Então, Ele vai muitas vezes não nos falar não, porém, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, e por que Ele vai falar não? Porque aquilo que nós pedimos pode e vai nos prejudicar, vai muitas vezes atravancar a nossa jornada terrestre. Por isso que o Pai fala não. Mas nós, na nossa teimosia de filhos desobedientes, a gente quer e Ele respeita. Quando o que nós pedimos nos ajudará a crescer, progredir, evoluir, com certeza Ele vai falar sim. E às vezes o que nós pedimos, naquele momento, não será bom para nós. Aquilo será bom mais para frente. Esse mais para frente pode ser uma semana, um mês, um ano, 5, 10 anos. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E nós temos que confiar no Pai. Nós temos que confiar em Deus, porque Ele tudo sabe. Então, pedi e obtereis as respostas do Pai, pois elas chegarão, tá? E sempre serão em nosso favor. Jamais, jamais o Pai vai dar uma resposta que nos prejudique. A escolha de nos prejudicarmos é única e exclusivamente nossa. Nunca nos esqueçamos disso. Então, assim sendo, saibamos pedir, orar. Saibamos esperar, acalmando os nossos corações. Saibamos entender, saibamos compreender as respostas de Deus. Mas nunca podemos nos esquecer que nós devemos saber agradecer. A gratidão pelo não do nosso Pai, pelo sim do nosso Pai e pelo filho, agora não, mais para frente. Então, vamos agradecer sempre, porque aí com certeza nós iremos obter aquilo que pedimos. Certo, minhas crianças? Então, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje com a seguinte oração. Senhor, que a vossa luz me guie, dai-me força para vencer o mal e coragem nas horas de dor. Que eu receba o bastante para o meu bem, segundo a vossa santa vontade, pois sois vós quem sabeis o que é melhor para nós. Que assim seja. Perfeita, né? Perfeita. Então, esse era o nosso Momentos com SEAC de hoje.
E agora vamos aos nossos recadinhos. Entrem nas nossas redes sociais para ficarem a par, atentos ali, para saber o que está acontecendo durante o nosso mês de agosto, que só falta metade dele, né? Mas entrem lá para ficarem a par de tudo. Nossas canecas... né? Ai, peraí, virei errado aqui. Opa, né? Elas estão à venda na nossa casa, ou se tiver interesse, peçam pelo Facebook ou pelo Instagram. Nos sigam nas redes sociais, né? Quem estiver no Facebook, né, entre lá no YouTube, se inscreva. Vamos fazer crescer o YouTube. Isso é muito bom para o SEAC e para todos nós. Então, se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Curtida é muito importante. O comentário é muito bom. É bom a gente saber se vocês estão gostando, da onde vocês estão nos assistindo, né? Com sugestões ou com críticas, mas educadas, né, meus amores? Por favor. Mas fiquem à vontade, mas esse retorno é muito bom para nós, né? E o compartilhamento. Nunca se esqueçam que o compartilhamento é a prática da caridade, é um ato de amor. Se nós estamos aqui com essa oportunidade de refletirmos, de aprendermos, tantos e tantos irmãos também merecem essa oportunidade, certo? Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui todos juntos. É muito bom, é uma energia muito boa. Agradeço muito em nome do SEAC, obrigada mesmo. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Né? Fiquem em paz, que Deus e Jesus nos abençoe sempre, pois Deus e Jesus estão sempre no comando. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!